Bem-vindas e bem-vindos à quarta-feira no Brejo. Já dizia o Rapa, é dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, quem quiser pode chegar. Eu sou a Luana, tenho 21 anos, sou de São Paulo e eu sou a Sapa de quarta-feira aqui no Brejo. Como estreia, o tema dessa semana é como descobrimos que nós somos lésbicas. Nada melhor do que esse assunto pra gente começar. Eu fui realmente perceber o que acontecia comigo e com o meu corpo quando eu vi uma mulher bonita e de alguma forma ela me abordava quando eu tinha 12 anos. Antes disso, eu achava que era só timidez, o fato de me sentir completamente intimidada com uma menina bonita sentada do meu lado, conversando. Às vezes eu sou assim até hoje em dia, eu fico meio acuada diante de uma mulher bonita, eu fico nervosa, me atrapalho pra falar. E por conta disso, eu andava mais com os meninos, eu era um pouco mais largada, eu jogava futebol, handball, basquete, vôlei, eu fazia capoeira. Adorava as coisas que os meninos podiam fazer e ficava puta que o povo falava que nós meninas não podíamos supostamente fazer. E modéstia à parte, eu fazia e fazia muito bem, o que me tranquilizava porque me igualava aos meninos. Com 12 anos eu comecei a questionar minha mãe sobre esses assuntos, que eu precisava entender algumas coisas e saber se existia o que eu estava sentindo. Então eu comecei a questionar com ela, e aí foi nesse momento que eu percebi que ela não aceitava nem um pouco esse tipo de vida, digamos assim. E eu confesso que eu desisti de tentar entender e questionar as coisas que se passavam comigo depois das conversas que eu tive com a minha mãe, com medo dela achar que eu pudesse ser lésbica ou bissexual, e por ver que ela não aceitava, dela me castigar de alguma forma, né? Quando eu tinha 16 anos, eu assisti um filme chamado Aos 13, e aí esse filme me fez questionar tudo de novo sobre o que se passava comigo, porque eu senti coisas que não eram normais na minha concepção de criação. Mas aí, dessa vez, eu fui mais impulsiva e fui correr atrás das respostas que eu tava precisando. E aí eu conheci um monte de menina, dentre elas gays e bissexuais. E no meio de todas essas que surgiram, surgiu a primeira menina que eu beijei e, consequentemente, a primeira namorada que eu tive. Nessa época, eu me considerava bissexual, porque eu tava bastante apaixonada por um menino e eu não conseguia me desapegar dele o suficiente pra conseguir viver o mundo gay e entender e decidir o que eu quero pra minha vida. Mas o mais engraçado de tudo é que eu só me interessava, e me interessava até sexualmente só por ele, tipo, nenhum outro menino que tentasse alguma coisa, que eu conversasse ou qualquer coisa do gênero me interessava tanto quanto ele. E apesar de até me interessar sexualmente por ele, a gente nunca fez nada. A gente namorou durante 3 anos e a gente nunca fez nada. E esse foi o ponto crucial pra eu parar, pensar e falar: putz, eu acho que eu não gosto disso, eu gosto de outra coisa. E aí a gente acabou terminando, e aí foi o meu momento, sabe? A gente terminou e eu me dei mais abertura, eu me possibilitei mais a conhecer mais meninas, gays ou bis, ou até héteros mesmo. Eu passei a conversar mais com as meninas, larguei os meninos de lado um pouco. Até as meninas que me intimidavam, eu fui ousada, fui conversar com elas. Me apaixonei N vezes pelas minhas amigas e sofria horrores, corria atrás e tipo fazia de tudo, mas sem elas saberem que eu tava apaixonada por elas, sabe? Eu fazia tudo por elas, mas eu acho que elas nunca imaginaram que eu fui apaixonada por elas um dia. E elas nunca vão imaginar, porque eu nunca contei e não é agora que eu vou contar. Nunca fui sair muito, até porque minha mãe não deixava, então eu me acostumei a ficar em casa, fazer um rolê mais caseiro. E então eu não conhecia gente de fora do colégio, meu mundo era o colégio, no meu colégio só tinha pessoas héteros. Logo, a minha vida inteira eu aprendi
e me acostumei a correr atrás de héteros, a me apaixonar, conseguir ficar com as héteros e sofrer horrores. Então, desde os meus 16 anos, eu só fiquei com hétero em toda a minha vida. Obviamente, eu só sofri, só tenho desgaste no meu coração, mentira, drama. Aí, com 18 anos, eu me rebelei, né? 18 anos é a idade da liberdade para muitos adolescentes. Aí eu conheci umas pessoas gays, que, diga-se de passagem, são meus melhores amigos até hoje. E desde então eu não desgrudei mais, só vivo no mundo gay, só conheço pessoa gay. Não desisti das héteros, eu ainda insisto na ideia de ficar com héteros. E depois dessa revelação toda foi quando eu entrei de cabeça no mundo gay, mesmo. O mundo onde eu me sentia mais à vontade, com as pessoas que me deixavam mais à vontade. E aí eu passei, sabe, tirou um peso das minhas costas, eu passei a ser até mais feliz. Mas aí com 17 anos eu me assumi pra minha mãe, através de uma carta. E aí com 17 eu me assumi e 18 eu me rebelei. Então foi tudo um seguido do outro, assim. E a minha mãe não reagiu bem, ela ficou uma semana sem olhar na minha cara, sem falar comigo. E aí quando ela veio falar, ela chorou horrores, disse que eu tava acabando com a vida dela e que ela tava morrendo aos poucos, todos os dias, e que eu fui o maior desgosto da vida dela. Eu nunca fui de ter bom relacionamento com a minha família, eu tenho personalidade forte, então eu sempre debatia tudo. Hoje eu tô melhor em relação a isso, mas quando eu era pequena eu sempre debatia tudo, eu era muito bocuda. Depois disso minha relação com a minha família não melhorou nada, né, só foi desmoronando. Meu pai, ele soube também, mas ele soube através da minha mãe, e não reagiu bem e até ameaçou a me bater. Nas palavras dele, arrebentado com a minha cara. O fato de eu ter me assumido e a situação ter sido completamente negativa me faz me arrepender um pouco. Mas eu só me arrependo de ter me assumido com 17 anos. Eu acho que eu era muito nova, eu estava muito imatura para me assumir ainda. Eu devia ter esperado mais a minha independência, mas eu fui ansiosa e me assumi. Mas eu não me arrependo de ter me assumido, eu me arrependo de ter me assumido nova. Eu também não conto essa história pra vocês ficarem com dó e vocês mimimi, a vida da Lulu é horrível, não sei o que. Na verdade ela é horrível mesmo, porque é difícil viver num ambiente tão pesado dessa forma. Mas em contrapartida, tudo isso que acontece me faz mais forte cada dia que passa e faz eu querer correr atrás do que eu mereço. Apesar de ser difícil me segurar sozinha, eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado. Isso me conforta, me faz ficar mais forte cada dia que passa. Isso serve de exemplo para vocês que estão na mesma situação que eu. Vocês vão ter que aprender uma hora na vida a se virar sozinhos. Vocês vão ter que sair de casa, vocês vão encontrar uma namorada, um namorado, que vocês vão querer noivar, casar, morar junto e ter filhos. E seus pais vão estar aí para isso. Então você tem que aprender a se virar sozinho, e quanto mais cedo melhor. Eu digo isso por experiência própria, porque eu comecei a me virar sozinha muito tarde. Com 18 anos eu tive que aprender tudo ao mesmo tempo. Andar de ônibus, andar de metrô, saber controlar o meu dinheiro, saber me virar na rua sem a minha mãe, saber controlar todas as emoções e situações que aconteciam na minha vida. Se emancipem psicologicamente o mais rápido possível, para vocês conseguirem ter força quando for o momento de passar por alguma situação parecida com a minha. É ter calma e paciência e saber organizar sua vida, que tudo vai acontecer na hora que você estiver preparado, na hora que você bater no peito, olhar no espelho e falar: agora eu posso, agora eu sei que eu consigo, eu tô forte o suficiente para conseguir fazer o que eu quero. E eu acho que é isso, mais ou menos assim. Eu acho que já falei demais até. Prazer em conhecer vocês. Até quarta-feira que vem. Amanhã vai ser a maravilhosa da Maria do 5:20 que vai conversar um pouco com vocês. Então, falou.